Bem-vindo aos Europeus. Pergunto, na sequência das declarações do Presidente da Comissão Europeia, que foi apoiado pelo seu partido, que falava na questão da austeridade e no pecado contra a dignidade dos cidadãos, esteve em causa a dignidade das pessoas em Portugal? Não, eu penso que não. Repare, eu acho que há, nessas declarações de Juncker, há três partes. Uma que eu acho que é muito positiva, que é a ideia de que se deve acabar com o modelo da Troika institucional, e era para isso que ele se referia. Referia-se essencialmente à questão de que negociarem funcionários com responsáveis políticos era mau, e aqui eu acho que isto, aliás, corresponde a tudo o que ele pensava e ao que o governo português também pensava, e que já tinha transmitido isso às instituições. Portanto, isso, sinceramente, encaro com grande naturalidade. Depois, essa questão de dizer que tocou a dignidade dos povos, sinceramente, acho que foi um pouco longe demais. Acho que há aqui uma espécie de... há um certo exagero, e acho que esteve menos bem, e também esteve menos bem no ataque à Comissão Barroso, porque a Comissão Barroso, como aliás o Sr. Juncker, como Presidente do Eurogrupo, estiveram muito ao lado dos países sobre ajustamento. Muito embora muitas vezes não estivessem cá fora, por isso é que ele diz, bem, isto até pode parecer estúpido, mas não é estúpido, porque de facto Jean-Claude Juncker sempre foi muito compreensivo e sempre achou que se devia dar alguma maior flexibilidade dentro dos programas de ajustamento, como aliás Durão Barroso, e por isso é que eu acho que é um pouco... Mas a tónica aqui está na questão de se houve ou não austeridade a mais nos países sob resgate, houve ou não, em Portugal, nomeadamente? Eu acho que num caso ou noutro poderá ter havido, nós temos, por exemplo, essa questão do IVA da restauração, outras questões, pode ter havido, por pressão justamente da Troika, necessidade de fazer cortes maiores do que aqueles que seriam necessários. Também houve alguma que foi imposta, por exemplo, pelas decisões do Tribunal Constitucional, que obrigaram a que as medidas sobrecarregassem mais uns do que outros, por exemplo, a diferença entre privados e públicos, etc. Portanto, com certeza que houve erros, alguns deles relacionados com o excesso de austeridade, outros talvez com não se terem conseguido fazer algumas reformas estruturais que eram importantes, por exemplo, na segurança social, uma forma mais ampla, mas isso, ir ao ponto de dizer que isso tocou a dignidade dos povos, sinceramente eu acho que é exagerado. A verdade é que neste momento há mais desemprego, a dívida pública aumentou. Em que medida é que valeu a pena? Olha, eu acho que valeu muito a pena. Em primeiro lugar, o desemprego aumentou, mas também já baixou. Portanto, nós estávamos com desemprego na casa dos 18%, já estamos nos 13%. Já estamos a crescer. A dívida é... O desemprego jovem continua altíssimo. Altíssimo, mas já é menor do que o que era. E ao mesmo tempo, repare, portanto, há claramente sinais de progresso em Portugal, isso não há dúvida nenhuma. Há uma questão que é a questão da sustentabilidade da dívida, saber se esta dívida, que realmente ainda não desceu, porque ela no fundo só vai começar a descer em 2015, contava-se que já começasse em 2014, só vai ser em 2015. Há um aspecto que é muito importante. Se olhar para as taxas de juros, que até já superamos a dos Estados Unidos, isso mostra que os mercados consideram que é sustentável a dívida. Está arredada aquele debate da mutualização da dívida? Não, eu penso que esse debate não está arredado, pelo contrário. Penso que aí a grande diferença entre a esquerda e o PPE, e nomeadamente entre os socialistas e o PPE, é que, para nós, avançarmos para experiências como, por exemplo, um Fundo Monetário Europeu, como eventualmente alguma futura mutualização da dívida, como eventualmente uma maior capacidade orçamental da União Europeia, para caminharmos para essas soluções mais federais, é preciso criar e recriar a confiança entre os Estados europeus. E é isto que os socialistas não compreenderam. É que estas políticas, para além de tratarem de uma urgência e de uma necessidade que era o financiamento do país que estava em crise, que estão a criar confiança. Isto é, Portugal é considerado um parceiro de confiança e, portanto, pode vir a ser chamado a entrar nesse grupo de evolução da União Económica e Monetária. Tem sido muito falado a falta de investimento que existe na União Europeia, nomeadamente em Portugal. O que é que pode alavancar o crescimento? Falava nomeadamente na questão do mercado único digital, na questão... Coloca-se agora a questão do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos. Até que ponto é que isso pode mexer as águas? Aqui, basicamente, eu penso que nós temos 2 ou 3 desafios grandes. O primeiro desafio é realmente a economia digital e o mercado único digital, porque se pode vir a acrescentar, trazer um valor acrescentado ao PIB europeu muito grande. Portanto, é fundamental avançar nesse domínio, onde os Estados Unidos estão muito mais avançados. E, portanto, a Europa tem aqui um déficit grande. Aí o Comissário Carlos Moedas tem um papel com a sua pasta da inovação e com os fundos que tem para essa área. Depois, segundo ponto, é o TTIP,
que em Portugal tem sido atacado pela esquerda, mas que para Portugal é crucial, porque vai abrir... Que é o Tratado de Livre Comércio. É o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, porque vai abrir um mercado de 800 milhões, em que Portugal vai estar no centro. Nós deixaremos de ser um país periférico para seremos a ser um país central. E vai beneficiar, em particular, as pequenas e médias empresas. Por exemplo, o calçado ou o têxtil tem aqui grandes possibilidades. Admito que, por exemplo, uma indústria como o tomate venha a sofrer alguma coisa, portanto haverá com certeza algumas perdas, mas o balanço global para um país como Portugal, que essencialmente tem pequenas e médias empresas, e mesmo as médias são pequenas para a escala europeia. Sendo tem havido uma crítica de que o tratado favorecerá, sobretudo, as grandes empresas. Olha, que eu acho que não, porque as grandes empresas já têm uma grande facilidade de comércio com os Estados Unidos, as grandes multinacionais. As pequenas e médias é que são esmagadas pelos obstáculos, por esse tipo de obstáculos. Mas que força tem uma microempresa em Portugal? Uma microempresa, com certeza. Mais de 90% do tecido empresarial português é constituído por microempresas. Vou dar um exemplo. Se olhar para setores como o setor do calçado, como o setor dos têxteis, são altamente penalizados hoje a entrar e que estão em franca expansão, enfim, é o grande milagre económico português está nessa área, vai ver que para as empresas com a dimensão que têm as portuguesas, com a afirmação que têm hoje nos mercados internacionais, esta é uma grande oportunidade. Também para a metalomecânica, por exemplo, que é outro setor que está com performances absolutamente extraordinárias. Portanto, nós temos de facto aqui uma grande oportunidade para Portugal. Um estudo recente de uma ONG, a Transparency International, coloca-o no topo dos eurodeputados portugueses que mais rendimentos tira fora das atividades parlamentares. Não há aqui um eventual conflito de interesse entre o público e o privado? Não, olha, portanto, aqui nós temos de ter duas atitudes, que é ou achamos que os deputados devem estar em exclusividade, ou achamos que não devem estar. Eu pertenço àqueles que acham que não devem estar. Porquê? Porque acho que a função legislativa, a função de controle dos executivos, deve ser composta por pessoas que não dependem dos partidos. Estávamos agora a criticar a partidocracia. Esse é um dos problemas. Se a pessoa não tem uma vida fora do Parlamento, o que acontece é que vai pura e simplesmente ficar rendida ao seu partido, porque depois para viver, precisa de continuar, no fundo, portanto, este é o aspecto, que precisa, no fundo, de continuar ligada às opções do seu partido. Não tem independência. Portanto, eu acho que isso reforça a nossa independência. Outra questão que eu acho que é muito importante é a questão da transparência. E o que provam as minhas declarações é a transparência. Ou seja, é de que tudo aquilo que eu ganhei legitimamente na minha profissão está declarado. E, portanto, sobre isso não há dúvidas nenhumas. Está na segunda legislatura, aqui no Parlamento Europeu. Nós fizemos aqui um exercício que fomos para a rua perguntar às pessoas o que é que sabem aqui do Parlamento Europeu e sobre o eurodeputado em particular. Convidamos-o a dar uma vista de olhos. Quem é? Devia conhecer, mas não conheço. Não, secretário de qualquer coisa. Também é Moura Passos. É. Como é que se chama? Agora não me lembro o nome dele. Eu não sei bem o nome, mas conheço pela cara. PSD. Não faz agora comentários na televisão? Sim, esse conheço. E este conhece de onde? De uma telenovela também. Bem, agora não me recordo, esse também foi ministro, não me recordo o nome dele. Ele está um bocado mais magrinho. Esse está muito magrinho agora, porque saiu do governo, é do governo, este. Este é do governo do PS, né? É do PS. Então, se é de uma telenovela, que papéis é que faz normalmente? Não sei de explicar, porque eu não vejo muita telenovela, é sempre a fugir. Mas faz um papel mais de galã ou de... Mais de galã. Paulo Rangel, também eurodeputado, eleito pelas listas do PSD. Também foi nesta campanha, foi cabeça de lista do PSD. Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, ex-candidato também à liderança do PSD. O Paulo Rangel, deputado do PS, eurodeputado, comentador político. Se tem batido bem no plano europeu por uma série de medidas importantes para Portugal e tem feito um bom trabalho e espero que um dia volte a Portugal também para continuar a servir-nos por cá. Esse homem também já vi, mas eu não sei quem é. Não estou a ver quem é. Política a mim não diz mesmo nada. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é que se passa a nível Europa e Portugal está um bocadinho afastado de... Mas porquê? As pessoas não se interessam a isso? Não sei, se calhar há falta de comunicação. Provavelmente, se calhar, é dos dois lados. Quer dizer, sim, se calhar chega pouca informação, é que chega, se calhar, pouco relevante, fica muito diluída. Mas neste momento as pessoas estão um bocado desacreditadas da política e, muito sinceramente, as pessoas não querem saber muito da informação. É a minha opinião. O que é que as pessoas lhe dizem? Que feedback é que lhe dão na rua quando vai a Portugal?
Sinceramente, queixam-se, pedem-lhe coisas? Eu acho que pedem sempre para que se defenda os interesses de Portugal. Isto é quase que uma constante. Muitas pessoas, nomeadamente nestes anos de maior crise, também exprimiam as suas queixas, preocupação especialmente de reformados, muitas vezes víamos, com as pensões muito baixas, a preocupação com os impostos, muito isso, mas a ideia de que devíamos trabalhar por Portugal na União Europeia. Portanto, as pessoas que se apercebem de que estamos na União Europeia, que não são todas, como aliás se vê por esta amostra, mas provavelmente serão mais do que aquelas que esta amostra mostra, pedem muito para que defendamos os interesses dos portugueses. Isso é, eu diria que é o denominador comum. Depois há, não diria ultimamente, mas ali em 2012, 2013, muitas pessoas que vinham ter, de uma forma muito educada e simpática e até aberta e até mostrar às vezes alguma, digamos, cumplicidade, mas a dizer, olha, nós estamos numa situação difícil, é importante a questão das reformas e tal, isso havia de facto algumas queixas nesse sentido. É verdade que, especialmente nesses 2, 3 anos, senti uma diferença para aquilo que era antes. Há pessoas também que se recordam da sua candidatura à liderança do PST. Parece que só foi uma. Avalia uma recandidatura? Não, sinceramente penso que isso neste momento está totalmente fora de causa. Portanto, agora vamos entrar em período eleitoral e vamos concentrar esforços para que o PSD volte a merecer a confiança dos portugueses. Isso é que neste momento é a nossa prioridade e é também a minha prioridade. E pronto, o resto, sinceramente, neste momento é um problema que não se põe de todo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.